Então vamos lá? Bom, seja bem-vindo ao seu dia de opções e hoje eu vou te mostrar qual que foi a minha experiência com day trade e como que foi o processo até eu começar realmente a ganhar um dinheiro. Antes de mais nada, eu já fiz um vídeo aqui falando um pouco sobre esse assunto, né? E algumas pessoas acabaram se interessando, então eu decidi fazer um vídeo falando um pouco mais sobre a minha experiência nesse mercado. Eu vou deixar também o link desse outro vídeo aqui na descrição, então qualquer coisa é só entrar lá. Antes de eu começar a falar sobre o meu início, eu vou dar um breve resumo sobre o que é o day trade. É uma estratégia de negociação financeira na qual um trader compra e vende ativos financeiros, como ações, moedas, commodities ou derivados. O principal objetivo é lucrar com as flutuações de curto prazo. Tendo isso em mente, eu consigo falar um pouco como foi o meu início dentro desse mercado, né? Em 2020, no início da pandemia, eu comecei a pesquisar algumas formas de ganhar dinheiro sem sair de casa. E uma das coisas que eu encontrei e me chamou muita atenção foi a questão do day trade. Eu fui me aprofundar um pouco mais no assunto antes de eu começar a operar ou colocar um dinheiro de fato, é claro, né? E depois de 2 semanas já focado nisso daí, eu comecei a operar com dinheiro real no mini índice. Eu coloquei cerca de uns R$300 e perdi tudo em 1 mês e meio mais ou menos. Depois desse prejuízo que eu já tomei, né, eu vi que não era algo tão simples assim e foi quando eu comecei a pensar que era só mais uma forma de eu perder dinheiro. Só que em 2021 eu acabei passando por alguns problemas pessoais, né, que não vale muito a pena falar no momento, mas foi quando eu comecei a pensar que realmente eu não queria trabalhar de uma forma convencional, não queria trabalhar de CLT e principalmente eu não queria trabalhar para alguém ou depender de um salário no final do mês para conseguir viver. Foi quando eu fui falar com um amigo que já ganhava a vida com day trade, né? Só que ele opera em opções binárias, que é uma outra modalidade, por assim dizer. Então, por eu já ter essa pessoa que eu conheço ganhando dinheiro com alguma coisa que para mim parecia ser um absurdo e parecia ser algo tão abstrato, fez eu girar uma chave na minha cabeça do tipo assim, pô, se ele consegue, eu também consigo, né? E foi quando eu consegui sair daquela crença de que realmente era só mais uma forma de perder dinheiro. Eu tirei algumas pequenas dúvidas com ele e eu perguntei o que ele recomendava para mim, né, que estava começando. Ele me passou um curso pequeno que ele acabou ministrando e me indicou um outro cara também, né, que ensina a operar. Então, quando eu comecei a ter isso em mãos, eu me interessei obviamente ainda mais, porque começou a ser algo muito mais palpável e eu comecei a pesquisar cada vez mais e por diversas horas. Tinha dias que eu ficava tipo cerca de, sei lá, 12 horas na frente do computador só pesquisando, olhando o gráfico. O mercado estava fechado, eu começava a buscar o passado do gráfico, então eu comecei a ficar muito fissurado naquilo ali. Quanto tempo eu levei para começar a ter resultados? Bom, depois de eu ter perdido aqueles R$300 no início, eu coloquei mais R$100 de banca em opções binárias, né? Depois que eu conheci esse meu amigo, que ele me indicou algumas coisas, alguns conteúdos, e eu comecei a operar com 5, 10, 15 reais. Eu fiquei quase um ano inteiro só com essa mixaria, sem lucro nenhum, basicamente. E sempre quando eu levava a banca para R$200, eu acabava perdendo a cabeça, na confiança, né? E devolvia basicamente tudo. Eu fiquei nesse 0 a 0 por um pouco mais de um ano, ou seja, eu não ganhava dinheiro e nem perdia, eu ficava nesse 0 a 0, eu ganhava, aí eu devolvia meu lucro, voltava um pouco minha banca, voltava pro 0 a 0 que eram os R$100 iniciais, e eu fiquei nessa de um pouco mais de um ano. E depois desse um ano e pouquinho operando, eu comecei a ficar um pouco mais consciente sobre as minhas atitudes frente ao gráfico, né? Eu comecei a levar muito mais a sério os meus hábitos fora do mercado e foi quando eu comecei a ter um resultado melhor. Não dava para pagar um boleto no final do mês ainda, só que eu consegui realizar meu primeiro saque. Depois de mais de um ano, eu consegui sacar R$150. Eu fiquei muito feliz com esse saque, né? Eu gastei o dinheiro no mesmo dia, eu comprei já uma pizza, já chamei meu irmão para comer comigo, comemoramos. E depois desse tempo, a confiança subiu, é claro, só que subiu mais do que realmente ela deveria, né? E foi quando eu quebrei a minha primeira banca. Ou seja, eu perdi os R$100 que eu tinha deixado ali dentro da corretora. E depois de eu ter quebrado a minha primeira banca, eu fiquei muito decepcionado. Só que não tinha mais o que fazer, né? Só que a minha decepção veio do tipo, caraca, eu fiquei mais de um ano operando com R$100 e aí quando eu saquei, eu comecei a querer muito mais do que eu realmente conseguiria fazer. E foi quando eu quebrei de vez. Eu já tinha colocado na minha cabeça que aquele ali era o meu
meu sonho, né? Então não dava para voltar atrás. Então eu fiz outro depósito de R$100 e continuei tentando. E hoje, após 4 anos desde o meu primeiro contato com o day trade, eu consigo ganhar de uma forma bem mais consistente, é claro. Eu consigo fazer saques todos os meses, me ajuda a pagar algumas contas. Então, algumas contas não, né? Eu vivo disso atualmente. Só que ainda assim eu quero aumentar ainda mais os meus ganhos. E na época, por exemplo, eu tinha que, para sobreviver ali, eu vendia brownie nas ruas, levava para a faculdade, que na época eu ainda fazia faculdade. Então eu conseguia me manter pelo menos com as contas básicas mais pagas e conseguir me manter por um bom tempo ali. O que eu posso levar de aprendizado, ou o que eu gostaria de levar mais a sério, né, quando eu comecei? Os hábitos fora do gráfico, eles influenciam os seus resultados. Quando você está focado em operar, ou até mesmo em qualquer outra situação, né, que dependa da sua tomada de decisão rápida, principalmente, você deve estar calmo e consciente do que você está fazendo naquele momento. Caso contrário, as suas decisões vão ser muito precipitadas ou muito erradas, né? O que eu quero dizer com isso? Se uma pessoa não consegue ser disciplinada para seguir uma rotina simples de exercícios físicos básicos, alimentação, um consumo de água e até mesmo um sono regulado, como que ela vai ter disciplina de tomar decisões corretas frente à pressão? Então assim, com o tempo você acaba entendendo que a sua disciplina e adesão de bons hábitos influencia diretamente nas suas tomadas de decisões quando você está frente à pressão, né? Isso não é só para o day trade em si, isso é para qualquer um que quer empreender e parar de trabalhar para outras pessoas, ou até mesmo ter que esperar o final do mês para conseguir pagar as contas ou sair para comer em algum restaurante que você esteja com vontade. Então assim, eu poderia ficar aqui falando por horas sobre dicas e reflexões pessoais, né, que me ajudaram a chegar onde eu cheguei, só que o vídeo fica muito longo. Então, de uma forma resumida, essa é a minha experiência com o day trade. Hoje, por exemplo, eu consigo acordar cedo, eu consigo tomar o meu café da manhã, eu consigo operar, eu consigo ir para academia tarde. Então, tem dia que, sei lá, a partir das 8 da manhã, meu dia já finalizou, né, em questão de responsabilidade financeira. Só que ainda assim, eu estudo, eu leio, eu vou para academia, eu cuido da minha saúde, eu passo um tempo de qualidade também com a minha namorada. Então, assim, basicamente essa é a minha experiência com day trade. E se você gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like aqui embaixo que vai me ajudar demais, e não se esquece de se inscrever no canal, porque eu pretendo continuar trazendo esses conteúdos sobre o meu estilo de vida que eu tô tendo aqui em Santa Catarina, né? E sobre o meu caminho que eu percorri para conseguir ter a liberdade de tempo e geográfica que eu tenho atualmente, né? E eu tenho certeza que essa experiência pessoal vai te ajudar a refletir em 2024. Então, até a próxima.